Me fala uma coisa, a Batalha de 7 Horas realmente existiu? E o que isso tem a ver com o caminho da compreensão? Eu sou a Beatriz do canal Além do Mito. Fica aqui comigo para saber um pouquinho mais do que aconteceu no templo de Édifo, no Egito. Os antigos egípcios, eles acreditavam que quanto mais conexão nós tivéssemos com os astros, mais rápida seria a nossa evolução aqui na Terra, tá? O objetivo era adquirir essa sabedoria e evoluir. E esse processo, ele foi algo estabelecido por Deus, e então é a forma perfeita, tá? Para eles, a energia que flui de Deus e que se manifesta de diversos modos, ela determina os processos a que cada espírito é submetido, tá? E o universo é como se fosse uma fábrica de consciências submetida a uma série de processos lineares, tá? Então eles descobriram também que o sistema solar ele gira em torno do Sol central da galáxia e esse giro ele dura 25.290 anos, tá? Parece confuso, mas vocês já vão entender tudo. E chamaram de ano cósmico o sistema solar e descobriram uma série de astros que produzem diferentes campos de força, tá? Então eles pegaram esse percurso de 25.920 anos e dividiram em 12 setores de 2.160 anos cada força fundamental que o planeta recebe, ou seja, os 12 principais astros dos zodíacos, tá? Esse movimento terrestre, essa mudança de estações, é conhecido como a precessão dos equinócios, que eu acredito que vocês já conheçam esse nome, tá? Cada movimento, ele produz diferentes processos e circunstâncias que o homem deve viver e que são parte da construção da consciência do homem, tá? Então, os egípcios, eles olhavam para o céu e eles conseguiam entender todos os movimentos e energia que estavam ali em cima, tá? Então, eles criavam os nomes e as figuras simbólicas para reconhecer cada uma dessas energias e construíam as características delas baseado naquilo que eles viam e sentiam, tá? Então, os sacerdotes, eles sabiam também que quanto mais energia emanada de determinada constelação o homem recebesse, mais benefícios ele teria, tá? Por isso que as estrelas que se situam sobre o eixo do giro do planeta e permanecem fixas no mesmo ponto durante milhares de noites, os egípcios tinham um olhar especial para elas, tá? Para a gente resumir até aqui, entender, a antiga civilização egípcia, ela foi toda orientada e inspirada pelos cosmos, tá? E se você gostou até aqui, aproveita e já se inscreve no nosso canal, tá? Naquela época, a noite ela era comparada à morte, e os sacerdotes, eles observavam que algumas estrelas, elas apareciam sempre no mesmo lugar, elas não circulavam pela abóbada celeste. Isso chamou a atenção dos sacerdotes e eles acabaram associando essas estrelas com o poder que reina na escuridão, a tal força nefasta que trazia as mortes e os infortúnios, tá? Então essa série de forças que impulsionava os eventos mais difíceis da vida eram comandadas por uma figura simbólica chamada Sete, conhecido como Senhor da Escuridão, tá? Essa figura, ela tinha uma grande importância no universo egípcio, porque ela foi associada ao poder que atrasa a evolução do homem, faz com que ele permaneça estacionado na ignorância e cometendo erros gravíssimos e provocando nele muito sofrimento, dor e o medo, tá? Então, os resultados dessas angústias impulsionava o homem também, em algum momento, a buscar o caminho da paz e da felicidade, tá? O homem compreendia que ele estava se machucando e ele era o responsável pelos seus próprios atos, tá? Então o homem mudava e a força da luz, ela iluminava a sua consciência, tá? E as forças que levavam o homem a mudar, a evoluir, elas eram comandadas por outra figura simbólica chamada Osíris. E como eu falei no vídeo anterior, Osíris, ele é o senhor da luz, a força que impulsiona o homem para a espiritualidade e a vibrar no amor universal ao longo de muitas vidas e muitas reencarnações, tá? Então, nós temos a balança da dualidade, de polos opostos, tá? Osíris e Sete, as forças da escuridão e da luz, levando o homem a entender o caminho da neutralidade, tá? E a neutralidade, ela é a base da compreensão de como funciona o universo, tá? Então, entender que o universo é perfeito e ele tem um propósito maior baseado no amor, porque ele foi desenhado por Deus, que é amor, tá? Então, os antigos egípcios, eles entendiam que o ser humano,
ele atinge a neutralidade quando ele completa aquele giro de reencarnações, porque ele sentiu na pele todas as verdades do universo, tá? Quando ele renasce em espírito e atinge a iluminação, tá? Então ele compreende a evolução da consciência individual e também a consciência universal. Ou seja, Sete ele é derrotado na mente do homem, tá? E esse momento ele é simbolizado por ele, Horus, aquele lindo falcão dourado que tudo vê, tudo sabe e voa sobre os contrastes e as limitações naturais do universo, porque ele não apresenta resistências, tá? Então Horus, ele é o símbolo do renascimento espiritual. Horus representa a consciência permanente, o imortal, em equilíbrio e concordância com a paz eterna, tá? E segundo o mito, Sete arrancou o olho esquerdo de Horus na batalha, tá? E os olhos, eles também simbolizam a dualidade, tá? O olho esquerdo, ele é solar e sensível ao negativo. O olho direito, ele é lunar e sensível ao positivo, ao afirmativo. Então, eles cruzam essas informações para produzir a imagem mental correta do espaço, simbolizam a experimentação da consciência em um universo de contrastes para encontrar a verdade e comparar entre as partes opostas, tá? Então, eles reagem à luz ativa do Sol, produzindo na mente a verdadeira luz, a energia vital, tá? Uma luz invisível que torna possível a inteligência e a compreensão da realidade, tá? Tá bom, Beatriz, mas e o caminho da compreensão que você falou lá em cima? A gente vai entender isso agora com o templo de Édifo e os seus salões, tá? E se você tá gostando até agora aqui do nosso vídeo, aproveita para deixar o like aqui embaixo, tá bom? O templo de Édifo, gente, ele foi construído para comemorar o nascimento de Horus e estudar o caminho final da evolução, tá? Então, em todo equinócio de verão era festejado o nascimento de Horus, tá? E quase todos os complexos egípcios, eles tinham no seu interior 2 templos e 2 observatórios astronômicos, um solar e o outro estelar, com seus eixos e pórticos orientados a 90 graus um do outro, tá? E o que isso quer dizer? Bom, permitia enquadrar simultaneamente a estrela que personificava a força fundamental venerada naquele templo e a fonte de radiação mais próxima do homem, que é o Sol, tá? Então, é importante a gente saber que o templo de Édifo, ele registrava as variações na inclinação do eixo da Terra com relação ao Sol, através dessas estrelas polares, tá? O estudo e o registro dessas estrelas e a relação com o Sol sempre foi muito importante para os sacerdotes, porque eles sabiam que qualquer variação em seu movimento habitual antecipava grandes mudanças na vida do homem, tá? E eram as estrelas nefastas responsáveis pelas grandes mudanças, tá? E elas poderiam impactar diretamente no caminho evolutivo do homem, tá? E é claro, todos os templos egípcios, eles possuem esses registros, tá? De enquadramento, para registrar o movimento do cosmo. Quem já foi para o Egito, já visitou, sabe do que eu tô falando, tá? E os salões internos, como que funcionava? No primeiro salão, a gente tem o salão da sombra escura, dedicado ao primeiro nível de consciência, tá? O caminho do primeiro nível evolutivo, quando o homem ainda é um animal sem sentimentos, sujeito a paixões descontroladas e reações automáticas dos seus instintos, tá? No próximo salão é o salão da vida, tá? É o salão da sombra clara, dedicado já ao segundo nível de consciência. Então aqui os atos ainda são descontrolados e conduzem também resultados insatisfatórios, como a solidão, a angústia, o sofrimento. E após as encarnações, que ele compreende que ele é o responsável pelo seu sofrimento, e aqui o homem descobre os seus sentimentos, mas ele ainda não consegue controlar suas emoções, tá? Já no salão do coração, dedicado ao terceiro nível de consciência, sim, o homem consegue transformar em um ser bom, ele consegue se preocupar com os outros e ele já consegue evitar situações dolorosas, tá? E no fundo do templo de Édifo está o salão das aparições, tá? Porque o santuário é uma penumbra, porém ali tem uma estátua brilhante de Horus, tá? Então ela brilhava, ele estava na sua barca de ouro. E já no canto esquerdo do templo, a gente tem a sala de oferendas, depois a sala de incensos, tá? E do lado direito, o salão das purificações, que os sacerdotes usavam para praticar os rituais diários, tá?
E também nessa área, eles escolhiam para ser os seus discípulos aqueles homens que manifestavam maior respeito pelos outros e maior sensibilidade, tá? Ou seja, já ter adquirido, já ter desenvolvido o terceiro nível de consciência, tá? Então, eles aprendiam a compreender o, o universo e o seu corpo também, tá? Chegando num quarto nível aí de consciência, tá? No quarto nível, o que eles aprendiam? Medidas, tá? A importância do número e a importância do nome, tá? E nas paredes do templo ainda permanecem esses mistérios em baixo relevo, tá, gente? Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque quando nós estamos no Egito e a gente tem ali, tá com guia, né? Eles explicam que essa imagem, ela simboliza o banho de essências, tá? Agora, depois de tudo que a gente falou aqui, eu quero que você me fala se realmente você sente que essa imagem é um banho de essência, tá? Se puder, comenta aqui embaixo. Lembra, Édifo leva o homem a compreender a neutralidade e a iluminação através de todas as situações, tá bom? Até a próxima!